21 ele fala assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. E é sobre a sinagoga que eu queria falar neste vídeo, para a gente aprender um pouquinho, né, o que representa a sinagoga, o que é, a importância dela, né? Então vamos lá. As sinagogas, elas começaram a fazer parte da vida dos judeus durante o exílio, os 70 anos que eles passaram na Babilônia, quando o povo não então tinha mais acesso ao templo, porque o templo tinha sido destruído e também porque eles estavam em outra pátria, outra nação, como escravos lá. Então, as sinagogas foram construídas para que eles pudessem então se reunir para estudar a Torá, né? E vamos então ver que aqui Marcos ele fala que ele se reuniu na sinagoga em Cafarnaum. Então nós vemos que depois, mesmo eles voltando do exílio, reconstruindo o templo, essa questão das sinagogas continuou. Vamos ver então. As sinagogas, então, eram um lugar destinado à leitura das Sagradas Escrituras, a orações, exortações e ao ensino. Nas sinagogas também funcionavam tribunais e também nas sinagogas as crianças estudavam, sim. As sinagogas, elas funcionavam como escola para os meninos, tá? E ali os seus próprios pais os ensinavam, era a cultura deles, então eles já aprendiam os primeiros ensinamentos da criança judia, né, dos judeus, eram nas escrituras. Eles começavam então a aprender a respeito das escrituras. E o culto na sinagoga começou, então, como eu já disse, na Babilônia, durante o cativeiro, depois da destruição do templo de Salomão. Após o cativeiro, muitas sinagogas foram, então, construídas, tanto em Jerusalém, como em outras grandes cidades, onde havia comunidades judaicas. Então, quando Tito, o general romano, tomou Jerusalém, que foi no ano 70 depois de Cristo, e novamente destruiu o templo que havia sido reconstruído quando eles se libertaram da Babilônia, já havia 460 então sinagogas espalhadas então pela região. Os sacrifícios, aqueles rituais, eles nunca eram oferecidos na sinagoga, mas somente no templo. Um corpo de anciãos dirigia os negócios da sinagoga e cada sinagoga tinha um príncipe, que era chamado chefe da sinagoga, que era a pessoa que presidia os cultos realizados lá. O culto consistia em leitura da lei, exortação, oração, leitura dos profetas, mais oração e finalmente a bênção dada por um sacerdote. E havia outros oficiais de categoria inferior nos lugares de administração. Os juízes do tribunal, os encarregados de administrar as esmolas e os cantores. Veja então que a sinagoga funcionava como um local ali dos judeus que estavam espalhados para as outras cidades, sejam das províncias romanas ou da Judéia, elas estavam ali para acolher então os seus cultos, aprender a palavra, como é hoje nossas igrejas, nossas reuniões nos templos, ok? Muitas vezes o chefe da sinagoga convidava visitantes para tomar parte no culto, lendo a palavra ou exortando o povo. E nós temos várias passagens aí, né, lá em Mateus, Marcos, em Atos, mas eu vou deixar para que vocês vejam, se vocês quiserem, Mateus 4, 23, Lucas 4, 16, Atos 13, 15, para o nosso vídeo não ficar muito comprido. Os homens ocupavam lugares separados das mulheres. E no interior da sinagoga
havia um armário onde eram guardados os rolos dos livros, e o príncipe da sinagoga sempre ficava mais próximo do armário dos rolos das Sagradas Escrituras. E para organizar uma sinagoga era necessário apenas que 10 homens prometessem fidelidade à lei de Moisés e assegurassem o sustento financeiro da referida sinagoga. Então, Marcos, ele relata aqui a cura de um endemoniado em Cafarnaum, na sinagoga, deixando claro que Cafarnaum era a cidade base de Jesus, do seu ministério, era a cidade de Pedro, e Jesus morou com Pedro, vamos dizer assim, era a residência de Jesus, já descrita na Bíblia. Era a residência dele em Cafarnaum, lá era a base dele. Os gentios não podiam entrar nas sinagogas, tá? Somente os judeus. Mas aqui, como o intuito de Marcos é relatar os milagres de Jesus para a igreja nova que estava se formando, então ele vai estar relatando aí os acontecimentos, tá? E então é isso, eu queria deixar esse relato a respeito das sinagogas, da importância das sinagogas, como ela começou, onde começou, por que começou, e para que a gente aprenda também um pouquinho, ok? Deus abençoe. Olha, ainda temos bastante coisa, né? A Bíblia é infinita, né? Ela é maravilhosa. E eu queria, então, dizer para você, se você quiser compartilhar com alguém que às vezes tem dificuldade de estudar as escrituras, compartilha pra gente, ajude o canal, se inscreva, curta. É importante que você curta, se você gostou. Você pode até também dar o não, né? Mas eu espero que você goste, porque isso ajuda o canal. Ok, meus queridos? Deus abençoe vocês. Compartilhe a palavra de Deus. Semeie no reino de Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.